Cores. Às vezes, o branco brinca de ser ausência de cor, pois, para deixar de ser neutro, vai precisar do favor de alguma cor companheira que realce o seu valor. Um pinguinho do vermelho deixa o branco todo prosa. Quem não era cor nenhuma vira uma cor preciosa. O branco deixa de ser branco e passa a ser cor de rosa. Quando a gente pega um potinho de branco e pinguinho de vermelho, o branco vai ficar cor de rosa. Se a gente pegar um potinho branco e pingar uma gotinha de verde, esse verde vai ficar um verde claro. O preto também é neutro, uma cor indefinida, e só altera outra cor se a alteração for perdida. Não vai alterando à toa, que não é cor encherida. Deixa qualquer cor escura no tom que for combinado, pois atende prontamente todo tipo de chamado. Se uma cor pede realce, é o primeiro a ser lembrado. A cor tem grande poder, recupera o desbotado, pode tornar algo escuro ou bastante clareado. Faz ficar de novo novo o que parece estragado. O preto, diferentemente do branco, quando a gente pega um potinho vermelho, com tinta vermelha, e pingar um pinguinho de preto, o vermelho vai ficar um vermelho mais escuro. E o mesmo acontece com as outras cores. Às vezes a cor contém algum significado, facilita nossas vidas, simplifica o complicado. Por isso preste atenção ao que ficou acertado. Farol na sinaleira para a rua atravessar. O vermelho pede que pare e o amarelo para esperar. E o verde é quem avisa que você pode passar. Como o poeminha disse, as cores têm significados não só no farol, mas nas bandeiras dos países, onde, por exemplo, a do Brasil, o verde significa as matas, o amarelo o ouro e o azul o céu. Vejam só o arco-íris como brincando faz arte. Usa suas 7 cores que com cuidado reparte e transforma um céu chuvoso num espetáculo à parte. Use a criatividade, escolha a cor preferida, acrescente muitas outras, nenhuma deixe esquecida. E pinte junto com elas a história da sua vida. Uma coisa bem legal que a gente pode fazer com as cores é um desenho. Os primeiros desenhos foram feitos pelos homens das cavernas na pré-história. Esses desenhos representavam imagens do dia a dia, como caçadas. Como na época ainda não havia giz de cera, lápis de pintar, lápis de escrever, tinta, os homens das cavernas usavam o que a natureza tinha a oferecer, como argila, carvão, minerais como ferro, plantas, também clara de ovo para deixar a mistura pegajosa e cocô de morcego. O tempo passa e a humanidade continuou desenhando. Eles desenhavam com inúmeros significados, desenhavam mapas, que era para poder se guiar, desenhavam desenhos que contavam histórias de deuses, heróis, e os egípcios faziam desenhos nas tumbas, nas paredes das tumbas e também dos templos. Esses desenhos, eles representavam como era o modo de vida deles, como eram as plantações, as colheitas, como era a vida do faraó, a vida dos deuses. Eles também faziam desenhos religiosos, contando as lutas dos deuses. E antes do papel. Nem sempre existe o papel. Então a humanidade teve que improvisar. Os homens das cavernas desenhavam em rochas. Depois foi se desenhando-se em blocos de argila, tábuas, couro, e os egípcios, além de desenharem nas paredes, eles faziam desenhos no papiro, que era como se fosse um papel, porém muito fino e delicado. Depois de muito tempo, os chineses inventaram o primeiro papel, que era feito de bambu e algumas ervas. E com a produção do papel, que era mais resistente que o papiro e era de uma produção mais fácil, o desenho começou a se tornar algo popular. Então, na Idade Média, os desenhos representavam cenas do dia a dia, como como era a vida dos camponeses, a vida dos reis, rainhas, as guerras, a vida dos cavaleiros, mas também se desenhos religiosos, que contavam como era a vida dos santos. Para quem não sabe, a Idade Média era a época dos reis e rainhas, príncipes, princesas, cavaleiros. Watercolor
é um tipo de desenho. Não existe só um tipo de desenho, nem dois, nem três, existem inúmeros. E o watercolor é um desses. No watercolor é usado uma tinta especial, que é uma tinta seca, um pincel, água e um papel grosso. Se molha-se o pincel na água, passa na tinta e vai produzindo o desenho. Esse desenho costuma ser bem suave, bem sutil. E essa técnica também é conhecida como aquarela. Temos o realismo, que é uma técnica de desenho que busca se parecer bastante com pessoas, plantas, animais, prédios, paisagens. Temos o abstrato, que é um desenho que não tem compromisso com a realidade, mas ele costuma usar figuras geométricas e linhas. A ilustração digital, que é feito totalmente no computador. O minimalismo ou linha única, que é um desenho onde com apenas uma linha, quer dizer que você não pode levantar o lápis do papel, você deve fazer um desenho. Esse estilo de desenho costuma ser bem simples. Temos o mangá, que é uma técnica de desenho japonesa, onde os personagens desse tipo de desenho costumam ter os olhos grandes e o rosto triangular. Também temos o HQ, que é o estilo de desenho de revista de quadrinhos de super-herói, que a gente tem como exemplo a Mulher Maravilha e o Capitão América. Temos o cartoon, que é um tipo de desenho muito utilizado no desenho animado, onde os personagens costumam ter normalmente os olhos grandes, sem um traço bem simples. E a gente tem como exemplo o Irmão do Jorel e Gravity Falls. Para fazer um desenho, você pode usar apenas uma folha, um lápis de escrever, e você também pode variar os materiais usando papéis de vários tipos, como papelão, cartolina, folha de caderno. Você também pode usar só o lápis de escrever, mas você também pode implementar usando giz de cera, canetinha, lápis de pintar, qualquer material que você tiver para colorir. Você também pode fazer um desenho usando uma tela ou tecido, mas para esses você vai precisar de tinta, onde você pode usar os dedos, pode usar pincéis grossos, finos. Você também pode usar carimbos. E então o desenho é uma técnica bem livre. Você pode usar o que você quiser, o que você tiver ao seu alcance. Só basta ter criatividade.